Olá, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos voltar a nos divertir com a matemática, então vamos lá. O primeiro assunto que o professor tratou para vocês do terceiro colegial foi sobre raiz quadrada, né? Então eu trouxe aqui uma dica para você, diferente da dele, mas depois eu vou passar dele também. Aí vocês escolhem qual maneira vocês acharem melhor. Então olha lá, dicas para calcular a raiz quadrada. Raiz quadrada, certo? Entendeu aqui? Uma árvorezinha, raiz quadrada. Então vamos lá, ó. Isso aqui vocês têm que ter em mente, isso aqui tem que estar no sangue de vocês, né? Todas as raízes conhecidas, raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, tananã, até raiz de 10, certo? Então vamos supor que você tem assim, ó, raiz quadrada de 144. O que nós vamos fazer? Nós vamos sempre cortar, cancelar o penúltimo número, certo? Então, ó, penúltimo número, tá? E aí, nós vamos calcular a raiz quadrada do último, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 1, 1, certo? Ou seja, 12. Mas será que sempre vai ser facinho assim? Então, nem sempre. Então, o que nós vamos ter que sempre fazer? Nós vamos sempre copiar esse primeiro número aqui, ó, e esse segundo nós temos que ver quanto falta para chegar no 10. Então, 2 mais 8 vai ser o 10, certo? Então, a gente vai ver sempre o complemento. E aí, nós vamos ter essas duas opções de respostas. Como é que nós vamos saber certinho quem é o correto, né? Então, nós vamos pegar esse número aqui, 1, vezes o seu consecutivo. Consecutivo de 1, 2. 1 vezes 2, 2. E aí, nós vamos estar comparando sempre com o primeiro número aqui. Então, este número aqui é maior ou menor que 2? É menor, né? Ou seja, se é menor, eu vou pegar o resultado menor, que é o 12. Então, raiz de 144 vai dar 12. Então, nesse caso, tinha dado sorte de dar certo desde o início, certo? Aqui, ó, a gente sempre vai tirar uma prova real depois, né? É sempre bom para ter certeza. Então, de duas maneiras. Uma prova real bem basiquinha seria fazer o quê? 12 vezes 12 e verificar se dá 144, né? Porque a raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, né? Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, ou seja, 144. Ou você vai poder usar uma outra dica, que é uma dica que sai mais rápido também, dependendo da situação, que é uma coisinha assim que eu posso fazer também depois em um outro vídeo. 12 ao quadrado, a gente vai poder pegar o primeiro número ao quadrado, então, 1 ao quadrado vai dar 1, só que eu vou sempre colocar em 2 algarismos. 2 ao quadrado, 4, 0, 4, certo? Agora, olha o que nós vamos fazer. O primeiro vezes o segundo número, então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Aí, eu vou sempre colocar aqui no meio, ó. Somando, vai dar 144, tá? Essa maneira é um pouquinho mais complicada, mas dependendo da situação, sai mais rápido. Então, ó, só retomando, ó. Primeiro ao quadrado, 0, 1. 2 ao quadrado, 0, 4. Depois, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Correto? Agora, vocês poderiam me perguntar assim, esse daqui foi um número de 3 algarismos, né? Será que vai dar sempre certo? Sim, dá sempre certo, só que a gente não vai ficar fazendo de 6 algarismos, 7 para cima, que é muito difícil pedir em algum exercício, né? Mas eu vou dar mais um exemplo de 3, depois eu vou fazer os 2 exemplos de 4 algarismos. Correto? Aqui, vocês quiserem dar uma pausa, copia, porque eu já vou apagar esse exemplo. Eu vou colocar um outro. Então, ó, raiz quadrada agora de 256, por exemplo. Então, vamos lá, mesmo processo, ó, vocês vão acostumando com o processo, fica mais fácil. Cancela o penúltimo número. Agora complicou, agora vocês vão falar pra mim, mas existe raiz de 6? Não existe raiz de 6, né, ó. Existe raiz de 9 e raiz de 4, que são os que estão mais próximos. Mas, então, este último número aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar ele do jeito que ele tá. Então, olha a diferença. Naquele outro, a raiz de 4 eu tinha, né? Que era 2. Agora que eu não tenho, eu vou copiar. E esse primeiro também vou copiar? Não, esse primeiro nós vamos fazer o seguinte. A raiz quadrada mais próxima que você conhece, ó, vai ser raiz quadrada de 1, que é 1, certo? Então, olha a diferença. Nesse caso aqui, você tinha a raiz desses dois, então tranquilo. Aqui não. O último você copia e aqui você pega a raiz mais próxima que existe. Tá. Agora, aquele mesmo processo. Quanto falta para chegar no 10? 4. Será que é o 16 ou será que é o 14?
Então, vamos fazer aqui. Eu pego esse primeiro, vezes o seu sucessor, que é 2, vai dar 2. E agora, esse é maior ou menor que esse? É igual. Quando for igual, você vai pegar o número maior, tá? Ou seja, raiz quadrada de 256 vai ser o 16. Então, se quiserem anotar aí, ó, quando for menor, você vai pegar o menor. Agora, quando for igual ou maior, você vai escolher um número maior, tá? Fazendo a prova real, vou fazer a prova real aqui rapidinho, com aquele processo que eu expliquei ao quadrado. Ou você poderia fazer 16 vezes 16, que vai. Aqui, 1 ao quadrado, 0, 1. 6 ao quadrado, 36, né? Agora, 1 vezes 6, 6. 6 vezes 2, 12. Coloco 12 aqui no meio, ó. Agora, vou somar tudo, ó, vai dar 1, 5, 2, 5 meio. Interessante, né? Beleza, agora eu vou passar um exemplo de 4 algarismos. Rapidinho. Mesmo processo. Então, vamos pegar aqui raiz quadrada de, deixa eu pegar na minha colinha, 5.184. Vamos cancelar o penúltimo, o 8. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 51, não tem, né? Não é um número exato, mas ó o mais próximo que a gente tem, raiz quadrada de 49, que é 7. Ou seja, 72. Beleza, 72 ou, né, copia o primeiro, quanto falta para 10? 8. Então, vai ser 72 ou 78. Então, vamos lá. 7 vezes o seu sucessor. Sucessor de 7, 8. 7 vezes 8, 56. E aí, 51 é maior ou menor que 56? Menor. Ou seja, nós vamos pegar o valor menor, que é 72. Correto? Fazendo a prova real... Tô com o celular aqui no meio do percurso. 72 ao quadrado. Vamos ver se está correto. 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado, 4. Agora, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. Coloco 28 aqui no meio. Então, vai ficar 4, 8, sobe 1, 5. 5.184. Certinho. Certo? Perfeito, né? Acho que tá bom. Eu ia passar mais um, mas eu acho que deu pra entender. Agora, se a gente fosse fazer de 5 algarismos pra cima, é a mesma situação, tá? Mas eu não vou fazer agora no momento não, que eu acho que vai confundir mais a cabeça de vocês. Então, no próximo vídeo eu vou passar bastante exercício e aí depois eu faço outro vídeo corrigindo, tá bom?